Você já viu um objeto que parecia não querer ser destruído? Não estou falando de algo resistente. Estou falando de algo que simplesmente se recusa a sumir. Mesmo quando o fogo consome tudo. Mesmo quando não sobra nada, exceto ele. Essa história começa em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Uma casa antiga, construída ainda no século XIX. Parecia comum. Janelas altas, móveis de madeira escura, cheiro de café no ar. Mas havia um detalhe. Na sala de estar, bem acima da lareira, pendurado com pregos enferrujados e uma moldura de aparência modesta, estava ele, o quadro. A imagem era simples à primeira vista. Uma criança sentada em frente a uma janela, olhando para fora. Não sorria, não chorava, só olhava. O rosto calmo, mas pálido. O olhar vazio e profundo demais para ser de uma criança. A família que morava ali dizia que o quadro já estava na casa quando se mudaram. Nunca souberam quem pintou, nem quando, mas também nunca se incomodaram com ele, até os sonhos começarem. Primeiro foi a filha mais nova, de 5 anos. Acordava toda noite dizendo que a menina do quadro estava chamando ela pela janela. Depois foi o pai, que começou a sonhar com a casa pegando fogo. Sempre do mesmo jeito. Ele tentava correr, mas não conseguia. E a criança no quadro virava a cabeça e o encarava, pela primeira vez. No começo, tudo parecia só imaginação, coincidência, cansaço, até que, numa noite fria de junho, a casa realmente pegou fogo. As autoridades nunca conseguiram determinar a causa, mas disseram que o incêndio começou exatamente na sala de estar, exatamente abaixo do quadro. A casa virou cinzas, os móveis viraram carvão, as janelas estouraram, a lareira desabou. Mas quando os bombeiros vasculharam os escombros, lá estava ele, intacto, sem marcas, sem fuligem, sem nem mesmo cheiro de fumaça. O mais assustador, ele não estava no chão, estava pendurado na parede, exatamente no mesmo lugar de antes. Foi notícia em sites locais. Um jornalista, curioso com o relato, conseguiu fotografar o quadro e escreveu uma matéria intitulada "O retrato que sobreviveu às chamas". Na mesma semana, o jornalista sofreu um acidente doméstico. A casa dele pegou fogo. A única coisa que restou entre os escombros? O quadro. Ninguém soube explicar como ele foi parar lá. A versão oficial era de que o jornalista havia pego a pintura para investigar melhor. Mas os familiares diziam que ele nunca trouxe nada estranho para casa. 2 incêndios, 2 casas, 2 mortes e o mesmo quadro. Depois disso, ele ficou guardado por um tempo, trancado no porão de uma escola de arte desativada, como se fosse uma peça maldita que ninguém queria exibir, mas também não podia destruir. E por quê? Porque algumas pessoas tentaram. Um zelador da escola, que achou a história absurda, resolveu queimar o quadro com gasolina. Trancou-se na antiga oficina da escola, colocou o quadro sobre uma fogueira improvisada, jogou o líquido inflamável e acendeu. A escola inteira ouviu o grito. Quando arrombaram a porta, tudo estava queimado, exceto por uma parede, a única intacta, a única limpa, e nela, se pendurado por um único prego, estava o quadro. O zelador foi encontrado morto com o corpo carbonizado, mas os olhos abertos como se tivessem visto algo que não dava para explicar. 3 incêndios, 3 mortos e um quadro que nunca mudou. Ou pelo menos, era o que todos achavam, porque aos poucos alguns começaram a notar. A criança na pintura parecia estar mais ereta, a cabeça um pouco mais inclinada, os olhos mais abertos, a expressão menos neutra, como se ela estivesse acordando. Depois da morte do zelador, o quadro foi retirado da escola e levado por um colecionador de arte que se interessava por peças malditas. Esses tipos de colecionadores existem, você sabe. Pessoas que dizem não acreditar em maldições, mas pagam caro por elas, como se quisessem provar que são imunes, ou que conseguem domar aquilo que outros temem. O colecionador era conhecido no meio como Dr. Humberto. Morava em uma casa isolada no alto de uma serra, sem vizinhos, sem internet,
sem qualquer contato com o mundo exterior. Ele acreditava que o quadro era um fenômeno físico, não espiritual. Chegou até a dar entrevistas dizendo que as mortes anteriores não passavam de coincidências trágicas. Mas ele não conhecia a história completa. E o que ele não sabia, o encontrou à noite. Funcionários que trabalhavam no casarão relataram mudanças estranhas logo após o quadro ser pendurado no hall principal. A temperatura da casa caiu drasticamente. Pássaros começaram a se chocar contra as janelas. Relógios paravam de funcionar. E todas as noites, às 3h13, a luz do sensor da escada piscava, sem ninguém passando por ali. Dr. Humberto ainda assim insistia em ignorar, até que uma noite desceu correndo as escadas pálido, sem camisa, dizendo que havia alguém parado ao lado do quadro, mas quando foram ver, não havia ninguém. Ou melhor, nada além do quadro. E o detalhe novo. Agora, a criança na pintura não estava mais olhando para fora da janela. Ela olhava para frente, pela primeira vez desde que a pintura apareceu. A figura tinha mudado de posição e parecia encarar diretamente quem a observava. Nos dias seguintes, Dr. Humberto parou de falar. Literalmente, não abria a boca, não comia, não piscava. Ficava parado em frente ao quadro por horas. Às vezes, murmurava algo, mas só quando estava completamente sozinho. Certa vez, uma das empregadas encostou a orelha na porta do salão para ouvir melhor. E ouviu ele sussurrar. Ela ainda não terminou. Na noite seguinte, um raio caiu sobre a casa. Não era dia de tempestade. Não havia nuvens. A casa inteira foi consumida pelas chamas. Mais uma vez, tudo virou cinzas. E no meio dos escombros, intacto, limpo, suspenso por 2 pregos tortos em uma parede que sequer estava de pé, lá estava o quadro. Dessa vez, a criança tinha os olhos completamente pretos. 3 incêndios, 3 mortes confirmadas. Mas havia mais. Um detetive particular, contratado pela irmã de Humberto, recolheu documentos, entrevistas, fotos e pistas sobre a origem da pintura. Foi ele quem descobriu o que parecia ser o ponto de partida: um convento abandonado no sul do Brasil. Registros antigos falavam de uma menina chamada Clara, acolhida pelas freiras após perder os pais num incêndio. Ela nunca falava, mas desenhava, obsessivamente. A mesma cena repetida dezenas de vezes, ela sentada de costas para uma janela, até que um dia simplesmente desapareceu. No quarto onde dormia, encontraram uma última pintura, com a tinta ainda fresca. A mesma figura, mas dessa vez virada para frente. Essa foi a última vez que o quadro apareceu antes da primeira casa queimada. A pergunta que o detetive fazia, e que ninguém queria responder, era simples. Essa pintura mostra Clara, ou abriga Clara. Talvez o que chamamos de obra de arte seja às vezes mais do que uma representação. Talvez seja um abrigo, uma prisão, ou pior, uma passagem. Nos dias de hoje, o quadro não está mais exposto. Está em um cofre subterrâneo pertencente a uma galeria privada em Belo Horizonte, trancado em uma sala sem janelas, revestida com aço, monitorada 24 horas. Mas um dos seguranças da galeria, demitido depois de uma crise nervosa, contou uma coisa que poucos acreditaram. Ele disse que o quadro não está mais igual. A criança, antes imóvel, agora parece se mover, muito devagar, quase imperceptível. A cada noite, o rosto muda um pouco, o cabelo fica mais comprido, a pele mais viva, o olhar mais atento, como se Clara não estivesse presa, mas renascendo. Há quem diga que o quadro deveria ser destruído, mas o problema é ninguém consegue. Tudo que se aproxima dele com intenção de causar dano, falha. Facas entortam, ácidos perdem efeito, fogo. Já vimos o resultado. O detetive que investigava o caso desapareceu semanas depois de visitar o convento. Seu último áudio enviado para a irmã dizia: "Ela está acordando. Não é só um espírito preso, é uma memória viva e ela quer continuar." Ninguém mais ouviu falar dele.
Historiador, especializado em simbologia, analisou a pintura sob luz ultravioleta. Detectou uma série de camadas ocultas, camadas que só apareciam em determinadas condições. O que ele viu? Outras crianças, todas olhando para a mesma janela, todas com o rosto apagado, como se Clara fosse apenas a última de muitas. O quadro, segundo ele, cresce. Não em tamanho, mas em conteúdo. É como se a cada novo incêndio, a cada morte, uma nova alma fosse absorvida. E a pintura, silenciosa, incorporasse mais um olhar, mais uma presença. E isso explica o que o último segurança relatou antes de abandonar o trabalho. Ele disse que, ao encarar a pintura de perto, percebeu algo impossível. Por trás da janela retratada, havia movimento. Como se a imagem estivesse viva. Como se atrás daquela vidraça existisse outro lugar, um lugar escuro e cheio de olhos. No centro da pintura, a criança. Mas não mais uma menina. Era um rosto, indefinido, feito de muitos, como se todos os que morreram estivessem agora olhando de dentro do quadro. Uma das teorias mais perturbadoras veio de um padre excomungado que analisou registros secretos da Igreja. Ele afirmava que, durante o século XX, o Vaticano catalogou objetos considerados portais, peças de arte que não retratavam o mal, mas o continham. Segundo ele, o quadro de Clara era uma dessas peças, criada para aprisionar uma presença. Mas o ritual nunca foi terminado. E agora, em vez de prender, ela atrai. A pergunta que fica é: por que o quadro sobreviveu a 3 incêndios e 3 mortes? A resposta talvez seja mais simples e mais assustadora do que parece. Ele precisa sobreviver. Porque a cada tragédia, a cada fogo, ele se alimenta, se torna mais forte, mais nítido, mais perto. Hoje, a galeria onde ele está armazenado foi vendida. Um novo dono assumiu e, por ignorância ou desrespeito, decidiu reabrir a sala. O quadro foi pendurado novamente. Desta vez no centro de uma nova exposição. Obras enigmáticas da história. Ninguém foi avisado sobre a origem da pintura. Ela está ali, intocada, exposta, à vista de todos, mas tem um aviso no vidro. Não toque, não fotografe e não fique sozinho na sala. Mas você sabe como as pessoas são. Elas encaram, elas se aproximam, elas desafiam. A pintura parece inofensiva, mas quem a vê por tempo demais começa a notar os detalhes. O fundo parece se mover, o reflexo no vidro não combina com o ambiente. E a criança agora sorri. A galeria já registrou 3 incidentes desde a reinauguração. Uma mulher desmaiou sozinha na sala da exposição. Um homem foi encontrado chorando de joelhos, sem saber dizer o porquê. E uma das curadoras desapareceu. A única coisa encontrada em sua mesa foi um bilhete com uma frase escrita à mão. Ela não queima, ela observa. E agora, ela lembra de mim. O quadro permanece lá, esperando o próximo olhar, a próxima alma curiosa, o próximo visitante que vai ficar tempo demais observando aquela janela. E talvez, só talvez, na próxima vez que você ver uma pintura estranha pendurada em alguma parede, em uma casa, galeria ou até em um hotel, se ela parecer te encarar, mesmo sem olhos, se der um frio na espinha, mesmo sem saber porquê, desvie o olhar ou encare. Mas saiba, se ela olhar de volta, pode ser tarde demais.